Meus irmãos, a live caiu. Não sei se tem alguém anunciando a live. Tava convidando os irmãos aqui, na opção de convidar os irmãos aqui, e de repente a live caiu. Isso é fúria espiritual do reino das trevas, para impedir você de ser edificado pela palavra, que é o próprio Cristo, que vai ser propagado aos teus ouvidos nessa manhã. O diabo se levanta quando a gente se disponibiliza a dar lugar ao Espírito para ser usado nas suas potentes mãos, nos seus braços fortes, mas que o Senhor o repreenda nessa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor o repreenda. Glória a Deus. Espírito Santo da verdade, Deus Todo-Poderoso, tá dando conexão lenta. Eu acho que eu vou ter que me aproximar. Vou ter que sair aqui do quartinho da oração. Vou ter que me aproximar da minha casa para poder gravar a live. Glória a Deus. Aleluia. Você que pode, compartilha essa live aí em nome de Jesus. Eu estava ali no meu lugar secreto, no quartinho de oração, e de repente a live caiu. Estava convidando os irmãos aqui. Está repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo da verdade. Espírito Santo da verdade. Aí tá dando conexão lenta. Olha como o diabo é sujo. Sendo que eu tenho uma internet aqui super boa. Tá dando conexão lenta. Vocês acreditam? Está repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, em Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, o autor aos Hebreus, ele nos doutrina dizendo que não deixemos de congregar como de costume. Só que as pessoas, infelizmente, quando vão fazer uma hermenêutica dessa recomendação em Hebreus 10, 25, acabam se equivocando, acabam errando, se equivocando no quê? Limitando congregar a 4 paredes. Só que a hermenêutica dessa recomendação vai além de congregar em qualquer lugar. Em qualquer lugar onde os membros de Cristo estiverem reunidos, exercendo seus ministérios, usando os seus dons, eles estão congregando. Só que essa palavra, para a gente fazer a hermenêutica, a gente tem que fazer um pouco de exegese. O que acontece? Essa palavra congregar vem da palavra grega ipsinagogue, que significa ajuntamento espiritual do alto. Ajuntamento de quem? Dos membros do corpo de Cristo. E esse ajuntamento é feito por quem? Esse ajuntamento é feito pelo Espírito Santo. Por quê? Porque esse ajuntamento é feito pelo Espírito Santo. Porque Satanás, ele não quer ver ninguém unido. Satanás, ele não quer ver a igreja em união. Ele não quer ver a sociedade em união. Ele quer ver as pessoas em contenda, em inimizade, em divisão. Mas aí vem o autor da carta aos Hebreus e diz: não deixemos de congregar como de costume. Congregar significa ajuntamento espiritual do alto. O autor aos Hebreus estava se referindo aos membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27, o apóstolo Paulo diz assim: sois o corpo de Cristo e individualmente membros individuais do seu corpo. O apóstolo Paulo usa a figura do corpo, dos membros do corpo, que fazem do corpo o corpo.
porque corpo sem membro não é corpo. E o interessante é que os membros estão unidos. E por isso, vem o autor aos Hebreus e diz, não deixemos de congregar como de costume. Por isso o significado de congregar, ajuntamento espiritual do alto. Só que, para os membros do corpo de Cristo congregarem, se unirem espiritualmente, eles não precisam se limitar a um templo denominacional de pedra. Eu, por exemplo, eu estou aqui na minha casa e no fundo tem esse quartinho que eu edifiquei. Para quê? Para mim congregar. Porque eu não represento nenhuma placa denominacional de pedra. Por isso, eu não seria membro do corpo de Cristo. Isso evidenciaria que eu não sou igreja, que eu não sou parte da igreja, que eu não pertenço, eu não estou inserido ao corpo de Cristo, que eu não sou regenerado, que eu não sou salvo. Não, a evidência da salvação está em dar bom fruto, em dar bom testemunho, em praticar obras de justiça, em viver o Evangelho. Eis aí as evidências de quem é membro do corpo de Cristo, de quem está inserido no corpo de Cristo, de quem é igreja. Eu não preciso me submeter a um sistema de CNPJ, eu não preciso me submeter a uma placa específica de 4 paredes para dizer que eu sou igreja. Paulo nunca ensinou isso. Nenhum apóstolo nunca ensinou isso. Sabe o que eu acho interessante? É que por um longo período eu me desviei e agora que eu estou me levantando aos poucos, eu estou num processo, ainda estou enfrentando uma enfermidade psíquica, mental. Sabe o que eu acho interessante? É que as pessoas, em vez de se alegrar porque eu me levantei e voltei a exercer meu ministério do pastorado, de evangelista nas ruas, as pessoas estão iradas. Porque Paulo diz, se alegrai com aqueles que se alegram. As pessoas deveriam estar incentivando, as pessoas deveriam estar comentando lá, glória a Deus por isso, glória a Deus pela tua vida, porque você estava caído e Jesus te encontrou novamente. Jesus deixou as 99 e foi buscar a ovelha perdida e restaurou a ovelha ferida, a ovelha desgarrada, a ovelha perdida, a ovelha desviada. Mas não existe ninguém que está incentivando, não. Não existe ninguém que curte, que dá amei, que comenta. Eu quero isso daí para me soberbecer? Eu estou querendo glória do antropos, do homem? Não. Mas eu acho que isso é evidência de que pessoas não estão inseridas no corpo. Porque as pessoas que se alegram com aqueles que se alegram são pessoas que incentivam o teu ministério. Ah, mas eu não preciso comentar, dar amei, curtir, ver. Eu não preciso nem na tua casa para mim se alegrar com você. Para demonstrar que eu estou me alegrando porque Deus está te levantando novamente. Porque Deus te levantou. Precisa sim. Quem disse que não precisa? A Bíblia diz que o amor visa o interesse do próximo. O apóstolo João diz, não amemos só de boca e de língua, mas em obras, em atitudes, em obras, em verdade. Porque dizer que você ama é muito fácil. Dizer que você está feliz porque alguém está se levantando é muito difícil. É demonstrar isso, se unir a ela e ajudando ela ministerialmente, espiritualmente, psiquicamente, orando por ela, para que Deus encerre o processo dela, para que essa pessoa esteja 100% novamente, para que essa pessoa apacente bem, evangelize bem. Mas não estão fazendo isso. Estão desconsiderando a história, o ministério das pessoas. Quantas pessoas que dizem que me ajudaram, mas não têm a coragem de comentar num vídeo meu, glória a Deus, porque você estava desviado, você era uma ovelha perdida, mas Jesus está restaurando o teu ministério, voltou a te usar nas ruas, como eu sempre fiz. Nunca tive medo de pregar a justiça de Deus nas ruas, nunca tive medo de pregar o amor de Deus nas ruas,
Nunca tive medo de tomar um tapa na cara por amor ao Evangelho. Porque se eu tenho medo, o Espírito Santo não está dentro de mim. O Espírito Santo dá autoridade, não dá medo. Jesus disse, todo aquele que me negar diante dos homens, você que não prega nas ruas porque está com medo de tomar um tapa na cara, você está amando a sua própria vida. E Jesus disse, aquele que amar a sua vida, perderá, mas aquele que desprezar a sua vida, ganha-la. Então, em vez das pessoas ficarem felizes, eu não vejo ninguém comentando, não vejo ninguém compartilhando, não vejo ninguém mandando uma mensagem me incentivando. Poucas pessoas entraram em contato comigo no Messenger para dizer, olha, você tinha desaparecido. E eu expliquei que, infelizmente, eu desviei por um longo período, eu estive desviado. Eu voltei a beber, eu voltei a usar droga, eu voltei a jogar videogame, eu voltei a fazer chocarrice, eu voltei a cobiçar e por pouco não consumei o ato do adultério. Graças a Deus, Deus não permitiu eu trair a mulher da minha mocidade. Faz 8 anos que eu sou casado e Deus nunca permitiu eu tocar no corpo de outra mulher. Eu não vejo ninguém se alegrando com a minha alegria. Eu vejo indireta. Isso eu encontro. Eu encontro indiretas. Eu encontro pessoas que não acreditam no meu ministério. Eu encontro pessoas que queriam que eu estivesse lá numa clínica psiquiátrica. Como eu fiquei lá 6 dias, sofrendo, achando que eu ia perecer lá. Achando que eu ia morrer lá. É assim que as pessoas queriam que eu fique. Eu não vou generalizar, mas grande parte quer que você fique caído. Grande parte odeia a unção que Deus investiu na tua vida. Grande parte odeia a autoridade que Deus te deu. Grande parte com a boca diz que quer que Deus te use, mas a intenção do coração é que você permaneça caída. É que você permaneça desviada. É que Deus não te use. Sabe por quê? Porque Ele não quer dividir aplauso com outras pessoas. Não que você deva aplaudir aos homens. Mas a Bíblia não diz que é pecado você admirar ministério. A Bíblia diz que é pecado você idolatrar o homem. Por isso muitos homens caem. Porque deixam a soberba entrar em seus corações. O proverbista Salomão, ele disse, aquele que lisonjeia com os lábios arma uma rede contra os seus passos. Há muitas pessoas que são falsas e há outras pessoas que não, há outras pessoas que estão depositando a sua confiança no homem e por isso caem. Quando o homem cai, cai junto. Ah não, se tal pessoa caiu, ela era tão santa. Existia tanta, eu via tanta santidade. Você via por trás das câmeras. Só que você não sabe quem eu sou quando eu não estou por trás de uma câmera. Você não sabe quem eu sou quando eu estou na sala da minha casa. Você não sabe quem eu sou quando eu estou na rua. Você não sabe quem eu sou quando eu estou usando as minhas redes sociais. Você não sabe quem eu sou. Então como você vai definir santidade na vida de uma pessoa se você nunca foi para a rua com ela? Se você não passou uma semana na casa dela? Se você não está presenciando a conduta dela? Você tem que passar pelo menos uma semana com essa pessoa. Ou você tem que pedir discernimento espiritual. Orar muito e jejuar muito para Deus te revelar em sonho. Para Deus te dar visão de quem é a pessoa quando ela está dentro da casa dela. Porque é muito fácil ser santo aqui, ó. Aqui eu sou santo, aqui eu tô coberto, ó. Tô de calça, né? Não tô de bermuda, não tô de regata, não tô de sobrancelha feita. Tô só com óculos porque é uma necessidade. E aparelho que eu preciso também, ó. Que até dente o diabo tirou da minha boca. Aqui é muito fácil ser santo. Aqui é muito... Entenda, é muito fácil ser santo na frente das pessoas. Difícil é ser santo quando você é tentado no Messenger. Quando uma mulher manda uma foto pelada para você. E você reage corrigindo. Você reage excluindo. Você não se submete à influência interna do pecado da tua natureza e despreza a tua natureza para receber vida eterna futuramente. Difícil é ser santo quando você é tentado no mercado, você é provocado pelos funcionários do mercado. Quando a tua natureza é provocada. Quando as pessoas semeiam ira na tua natureza e você reage sendo manso. Você reage tendo domínio próprio. Você reage sendo paciente. É aí que você mostra que você é santo. Não é publicamente, é secretamente. Sabe por quê? Porque Deus não nos chamou para agradar a homens. Só que a Bíblia diz que quando eu dou bom fruto, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é glorificado.
Então, através da tua conduta, através das suas obras de justiça, através de você viver o Evangelho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são glorificados. Mas eu estou muito triste. Eu estou muito triste, sabe? Porque, infelizmente, o que eu sinto de pessoas que me ajudaram no princípio é que essas pessoas nunca quiseram me ver de pé. É que essas pessoas queriam me ver morto. É que essas pessoas queriam me ver numa clínica psiquiátrica. É que essas pessoas queriam me ver desviado. Porque quando eu estava de pé, eu tinha autoridade de sobra. Eu não falo isso para me ensoberbecer. Eu não falo isso para me engrandecer, para me exaltar, mas a autoridade que eu tinha antigamente quando eu pregava nas ruas, poucos tinham. Pessoas paravam a minha vida na rua e falavam para mim: pastor, poucos têm essa coragem, poucos têm essa autoridade. Muitas pessoas só pensam em ficar limitadas, trancadas dentro de um templo, achando que com a parede é que vai ser arrebatada. Não é com a parede que vai ser arrebatado. O que vai ser arrebatado é um corpo regenerado, um corpo santificado, um corpo justificado, um corpo que foi preservado em pureza até o último dia, até o último suspiro da sua vida. Você lutou contra a sua natureza. É este corpo que vai ser salvo. O corpo que lutou contra a natureza e contra a influência externa de Satanás até o seu último suspiro. Até o seu último suspiro, você disse não à pornografia. Você disse não à traição. Você disse não ao adultério. Você disse não ao palavrão. Você disse não a pagar mal com mal. Você disse não à sodomia. Você disse não às músicas mundanas. Você disse não aos filmes mundanos. A salvação é para essas pessoas que disseram não aos filmes de gêneros mundanos. As pessoas que disseram não a pagar mal com mal. Quando fizeram mal para você. Quando a intenção de seus corações era perversa, era maligna contra você. Você pagou com bem. Você olhou para a cara dela e disse: eu te amo em Cristo Jesus. Vou orar pela tua vida. E quero que Deus te invista de autoridade, te levante ministerialmente, te dê autoridade espiritual para trabalhar na seara. Porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Mas tem ceifeiro que quer ser exclusivo. Só ele quer ser visto no YouTube. Só ele quer aplausos do antropos, do homem. Só ele quer ser visto. Só ele quer ser admirado. Ele não quer que outras pessoas se destaquem. Ele não quer que outras pessoas sejam instrumentos, sejam usados pelas potentes mãos de Deus, pelos seus braços fortes. É só ele que quer ser usado. É só ele que quer ser boca de Deus. É só ele que quer expulsar demônio. É só ele que quer ser visto na tela de um celular, numa câmera de uma tela de um celular, expulsando o demônio para viralizar na internet. Ele não quer que outras pessoas se destaquem. Ele não quer que outras pessoas prosperem ministerialmente, espiritualmente. Não, é só ele que quer alcançar o maior número de pessoas para ser aplaudido, para ser ovacionado. E é por isso que está correndo o risco de cair. E é por isso que está correndo o risco de perder a salvação. É por isso, uma live dessa aqui, ó, é para ter o que? Pelo menos 100 pessoas numa live dessa aqui. Mas as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade. Escute isso aqui, compartilhe essa live. As pessoas não querem ouvir essa verdade. Pastor Lucas, o que aconteceu com você? Eu desviei por um longo período. E qual foi a consequência? Demônios da loucura possuírem a minha mente a ponto de eu sentir que eu não existo mais. A ponto de eu enxergar a natureza e achar que nada disso aqui é real. Achar que tudo isso aqui é uma grande ilusão, uma mentira. Sabe quantas pessoas que vieram me ajudar aqui? 2 pessoas. Sabe em quantos altares eu já preguei? Mais de 100. Sabe em quantas praças eu já preguei? Eu já perdi a conta em quantas praças eu preguei. Em quantas almas eu ajudei? Sabe quantas pessoas me ajudaram, só que abandonaram no meio do caminho? 2. Porque ninguém quer lidar com doente. Ninguém quer tirar carrapicho de ovelha. Porque sabe que isso exige perseverança. Isso vai resultar em uma batalha espiritual dentro de casa. Sabe que o inferno todo vai se levantar dentro de casa, aí não quer dar vida para uma ovelha.
Não quer pelejar por uma alma porque sabe que Satanás vai se levantar lá dentro da casa dele, no carro dele, no trabalho dele. Aí chega uma hora que ele fala, chega, eu vou parar de pelejar por aquela alma. No grande dia do juízo final, Jesus vai olhar para tua cara e vai dizer, quem mandou você abandonar aquela alma? Quem mandou você abandonar aquele lunático? Quem mandou você abandonar aquela prostituta? Quem mandou você abandonar aquele homossexual? Quem mandou você abandonar aquele usuário de crack? Quem mandou você abandonar aquele ladrão, aquele estrupador? Naquele grande dia, Jesus vai olhar para a tua cara e vai falar, eu não mandei você fazer isso. Mas o enfado da tua carne te levou a fazer isso. Você não pensou que poderia passar uma semana, meu corpo poderia tombar e a minha alma poderia ter ido para o Hades. Você não pensou nisso. Mas eu carrego ira de pessoas que começaram a me ajudar e no meio do caminho me abandonaram? Não. Jesus sabe o que eu faço. Quando eu me tranco naquele quartinho ali, ó, aquele quartinho que está ali embaixo, Jesus sabe o que eu faço. Eu oro e peço, Jesus, prospera o ministério, dá mais autoridade, exalta mais ainda em todos os aspectos da vida deles. Nunca orei com o meu coração cheio de ira, pedindo, Deus, faça justiça, Deus cobre dele. Mas fato é que a Bíblia diz, em João 7,24, nós podemos julgar segundo a reta justiça de Deus. Quando se fala de pregação, essas pessoas abandonaram a mão do arado, olharam para trás e abandonaram mão do arado. Abandonaram uma alma que estava perecendo. E isso acontece no Brasil, no mundo inteiro. As pessoas começam a ajudar uma alma e abandonam essa alma. Não tem coragem de ir até o fim. Não tem coragem de ir até o fim. Então eu estou muito triste com isso, sabe por quê? Porque essas pessoas que me ajudaram, eram as primeiras pessoas que tinham que começar a me incentivar e mandar mensagens falando para mim, eu estou muito feliz porque Deus está te levantando de novo. Porque você está pregando na rua de novo. Fazendo visita? Não estou ainda. Mas estou buscando muito. Estou orando muito. Estou orando como nunca orei na minha vida. Porque quanto maior a tribulação, mais exige-se oração. Mais exige-se jejum. Por quê? Porque a tribulação, ela te leva para mais perto de Deus. Você lembra de Ana? Ana não tinha força nem para falar. Ana só movia os lábios. Nem o sumo sacerdote da época, nem a geração de sacerdócio corrompido da época, soube distinguir que Ana não era uma mulher alcoolizada de vinho. Ana era uma mulher atribulada de espírito, sofrida de espírito. Ana não conseguia falar, porque não aguentava mais ser escarnecida, zombada dentro da sua própria casa. E assim eu estou, atribulado de espírito. E quanto maior é o meu sofrimento, mais eu tenho orado. Romanos 5,3, o apóstolo Paulo nos recomenda dizendo, nos doutrina dizendo que a tribulação produz perseverança. Se você não sofrer, você não vai perseverar. Por que você vai perseverar? Não tem problema que resulta em sofrimento para você perseverar? Não tem dificuldade, não tem barreira, não tem empecilho, não tem crise. Você não está sendo provado. Aí por que você vai perseverar? Porque a tribulação é resultado de provação. Porque a provação resulta em tribulação e sofrimento. A dificuldade, a barreira, a crise, a perseguição, a injúria resulta em tribulação. E a tribulação resulta no que? Em perseverança. Só vai perseverar quem está sofrendo. Você acha que quem não está sofrendo, você acha que um trilionário, um bilionário, numa hora dessa, ele está perseverando? Ele está exercendo fé? Jamais, porque não está sofrendo. Isso fisicamente, eu não estou falando em alma, porque a alma de muitos está gritando. Enquanto o corpo expressa alegria, a alma está gritando, a alma está chorando. Mas isso aqui é um exemplo esdrúxulo, um exemplo cotidiano, diário, que só vai exercer fé, que só vai perseverar exercendo fé quem passa dificuldade, porque a dificuldade resulta em tribulação, a tribulação resulta em perseverança, perseverança, experiência, perseverança. É o que Paulo falou. E tudo isso nos leva para mais perto de Deus. Romanos 8,28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então às vezes pode ser a última vez que você está me vendo aqui, deixando uma palavra para a sua vida.
Você não sabe o que pode acontecer com a minha vida, eu não sei o que pode acontecer com a sua vida. O que é a nossa vida é como neblina que aparece e logo desaparece. É isso que a Bíblia nos ensina. Então hoje, se você carrega a ira de alguém, se existe uma barreira emocional, sentimental no teu coração, na tua mente, que essa barreira caia por terra hoje. Porque você pode santificar o corpo, se o teu coração e a tua mente tiver com ira, soberba, arrogância, inveja, você não vai entrar no reino. Salmos 24, versículo 4 diz que a exigência é ser limpo de mão e puro de coração. É você morrer com um coração puro, uma consciência limpa e uma fé verdadeira e não uma fé fingida. Uma fé que só é proferida, uma fé que não é evidenciada através do bom fruto, uma fé que não é acompanhada pela obediência ao evangelho da graça. Então são pessoas que deveriam estar congregando comigo, deveriam estar me incentivando, mandando mensagem para mim. Pergunta se faz isso. Não faz isso. Mas ficar falando lá do outro lado que não está preparado para fazer a obra, fala. Ficar falando lá do outro lado que teu ministério não é válido, fala. Jogar na cara que te ajudou? Faz. Isso muitas pessoas fazem. Isso aqui é exemplo. Possibilidades do que pode estar acontecendo. Possibilidades pela evidência que eu tenho visto. A ausência de pessoas que diziam que queriam me ver de pé. Isso é evidência de que essas pessoas carregam alguma barreira no seu coração, na sua mente. Porque se não carregasse, tinha mensagem, tinha visita, tinha união ministerial, tinha união na obra de Deus, tinha chamado para te ajudar a fazer na obra de Deus. Mas não existe isso. Então entenda que pode o pai e a mãe abandonar o seu filho. Muita gente aí falando que a gente se vitimiza, que a gente se faz de vítima. Mas espera aí, amigão. Só Deus conhece meu coração. Calma aí, amigo. Só Deus te conhece por dentro. É o que Deus disse para Samuel. O homem, ele vê a aparência, mas eu vejo o coração. Que é uma linguagem figurada para se referir à tua consciência, à tua capacidade de saber e de sentir, teus desejos e vontades. Só o Espírito Santo sonda cada intenção, cada desejo, cada vontade. Então ninguém pode destinar a tua alma no inferno. Ninguém pode te julgar a ponto de colocar a tua alma no inferno. A Bíblia nos dá autoridade para julgar as obras e não para destinar a alma de ninguém ao inferno. As obras. Pregar contra as obras de injustiça. Para isso existe fundamento, para isso existe base. Agora, você que está julgando as pessoas segundo a aparência, você que abandonou alguém que você começou a ajudar, você que está vendo a pessoa pela internet, mas nunca mais foi fazer uma visita e está falando que a pessoa está despreparada, está falando que o ministério da pessoa é inválido, está falando que a pessoa não tem autoridade, está falando que a pessoa não é usada por Deus, está falando que a pessoa não é nada. E realmente não é. Nós não somos nada. Somos como neblina que aparece e logo desaparece. Mas pela graça e a misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos pelo inferno, Deus concede ministérios a homens e mulheres. Os investe de autoridade, concede dons a eles, para eles serem edificados pela fé mútua. Você me edifica pelo teu ministério e pela tua fé, e eu te edifico pelo meu ministério e minha fé, para sermos edificados pela fé mútua. Cadê essa junção? Cadê esse ajuntamento espiritual do alto, que é o significado de epissinagoge, que foi transliterado para o português como congregar? Cadê? Não existe, né? Só congrega comigo se eu for até você no teu templo. Se eu não for até você, até o teu templo, você não vem até mim, até a minha casa. Você não vem. Você não vem. Porque você limita congregar, buscar a Deus, a frequentar um templo denominacional de pedra. E no dia do juízo, Jesus vai olhar para tua cara e vai dizer que congregar nunca teve a ver com você estar limitado a 4 paredes, mas sim com a união de pessoas regeneradas, com pessoas nascidas de Deus. Como disse o apóstolo João, em João capítulo 1, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como disse o apóstolo Pedro também, em 1 Pedro 1, 23, os quais não são nascidos de semente corruptível, mas de semente incorruptível, a palavra de Deus. Então, se a palavra me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, se eu dou bom fruto,
Se eu não dou mau testemunho em nenhuma maneira de viver, no que eu visto, no que eu vejo, no que eu falo, no que eu ouço, por que eu não estou inserido no corpo? Por que você não pode vir até mim e congregar comigo na minha casa? Por que só eu tenho que ir até o teu templo? Por que congregar está limitado a templo? Queria saber o porquê. Alguém pode me responder? Eu queria que alguém me provasse que Jesus mandou fundar templo. Eu queria que alguém me provasse que algum apóstolo, os apóstolos que plantaram igrejas, Pedro, que era o líder da igreja de Jerusalém, e Paulo, que plantava igreja no território gentil, eu quero que vocês me provem que alguma recomendação apostólica os apóstolos recomendaram a essas pessoas que eram resultado da sua pregação, a essas pessoas regeneradas que eram resultado da sua pregação, a edificarem templos e colocarem placas denominacionais nessas casas, nesses lugares onde eles se reuniam, porque eles se reuniam em casas. Eles se reuniam em casas. É mentira do diabo. Não tem. Se você falar para mim que Jesus, que os apóstolos recomendaram à igreja, que era pessoas, a fundarem denominações com placas de diferentes nomes específicos, você vai estar sendo mentiroso. E quem mente é filho do diabo. Quem mente é filho do diabo. Isso não existe. Não deveria existir placa. Não sou contra edifício, não sou contra você frequentar uma denominação, eu sou contra a divisão. Eu sou contra a placa que gera divisão no corpo de Cristo. É o que Paulo falou, uns seguem Paulo, outros Apolo, outros Pedro, outros Jesus. É uma panelinha, cada um segue um pastor. E quem segue o pastor Pedro não vai na igreja do pastor João. Quando ambos os pastores deveriam pregar o mesmo evangelho, o evangelho da graça, tá? O evangelho da graça. As pessoas têm que entender o que é graça, têm que entender o que é haris, têm que entender o que é soterologia. As pessoas têm que entender o que é misericórdia, o que é juízo. As pessoas não fazem noção do que é isso e sai por aí falando abobrinha. Sai por aí enchendo linguiça, porque não tem preparação nenhuma. Nem acadêmica e nem espiritual. Qual que é mais importante? Espiritual. Mas nos dias de hoje, as pregações estão tão bizarras, que às vezes a gente tem prazer de ouvir mais um teólogo pregando do que alguém que se diz defensor dessa doutrina. O que significa doutrina? A doutrina vem do didaquê, significa ensino. Não é nada mais do que isso, não se limita somente à roupa, tá? Não se limita somente à roupa. Você que quando prega o evangelho da graça só fala sobre roupa, o evangelho não se limita somente a isso. Didaquê, doutrina, não se limita somente à roupa, vai além de roupa. Didaquê fala de língua, didaquê fala de olhos, didaquê fala de audição, didaquê fala de toda a conduta, de todas as maneiras de viver. Didaquê fala de haris, de graça. Didaquê fala de depravação parcial da maldade do homem. Didaquê fala de expiação ilimitada. Didaquê fala de graça resistível. As pessoas sabem o que é isso? As pessoas não fazem noção do que é isso. Mas é interessante que agora julgar quem tem conhecimento bíblico e quem dá bom testemunho, que é marido de uma mulher só, quem dá bom testemunho em toda maneira de viver, isso as pessoas sabem fazer. Valorizar, não consegue valorizar. Desconsiderar, nossa, tem gente que vai ver essa live e vai falar que eu estou endemoniado, que eu não tenho Espírito Santo. Cuidado, hein? Cuidado com a blasfêmia, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas se você está dizendo que os teólogos que pregam contra a santificação do corpo, eles vão para o paraíso, não vão para o inferno. Mas eles têm mais propriedade para falar de graça do que muitos crentes aí que se dizem defensores da sã doutrina, tá? Muito mais propriedade. O problema deles é que eles negligenciam a santificação do corpo. Eles definem a santificação do corpo como usos e costumes, quando na verdade é a santificação do corpo. Crente não usa brinco, crente não usa batom, crente não adultera o estado natural da sua face, não adultera o estado natural da sua face, não passa por nenhum processo que deturpa o estado natural do seu corpo. Crente não faz nada disso. Nada disso. Só que, quando se fala de evangelho, de didaquê, de doutrina, nós temos que entender que não se limita somente à roupa, mas outros aspectos também. Então, meus irmãos, muito triste, extremamente triste, com muitas pessoas, irado não, triste,
repito, triste com pessoas que deveriam ligar para mim e falar, nossa, graças a Deus você voltou a pregar. Você está pregando na rua novamente. Não, está criticando. Quem vê eu pregando na rua fala que eu estou matando alma. Então você vai ter que falar que Jesus também matou a alma. Sabe por quê? Porque Jesus usou expressões do tipo sepulcro calhado, hipócritas, filhos do diabo. Então você vai ter que rejeitar o ministério de João Batista. Você vai ter que rejeitar aquele que você diz que é escravo, aquele que você diz que serve, porque ele também pregava duramente, a ponto de Pedro olhar para Jesus e dizer, Jesus, a multidão virou as costas e foi embora. Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, quer ir também? Pode ir, meu filho. Quer ir? Pode ir. Jesus, para onde eu vou? Se só o Senhor tem o caminho da vida eterna. Então, as pessoas têm que entender isso. Cada um tem uma vocação. Cada um. Eu nas ruas introduzo a minha mensagem falando da graça. Finalizo falando de juízo. Porque se a pessoa se mantém rebelde contra o filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Acabou. Isso é bíblico. Isso é teológico. Isso sim é didaquê, isso é doutrina. Se a pessoa não abraça o amor, a graça, a misericórdia, o que sobra para essa pessoa? Responde para mim aí. O que sobra? Sobra amor? Se ela está rejeitando o amor, ela está desprezando o amor? João 3,36 diz que todo aquele que se mantém rebelde contra o filho, ira, quando você olha lá no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, você vai encontrar orgue, que significa ira para condenação. Condenação, é o que sobra. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ir para a rua e nós temos que pregar a verdade. Não falar somente de roupa. Não somente falar de roupa, como eu já falei aqui, evangelho, didaquê, doutrina, vai além de roupa. Você vai falar sobre tudo. Você vai falar de roubo, você vai falar de golpe, você vai falar de música mundana, você vai falar de mentira. Você vai falar de tudo isso, você vai falar de cobiça, você vai falar de adultério, você vai falar de sodomia. Você vai falar sobre tudo isso. Por que tem muito pregador apanhando aí? Porque ele está pregando a verdade. Pregar melzinho, qualquer um prega. E tem gente que até pregando mel tá apanhando, porque tem ocultista passando perto e odeia ouvir o nome de Jesus, não suporta ouvir o nome de... Agora imagina quem prega a justiça de Deus. Imagina quem tem autoridade para pregar a verdade, como poucos têm. Que bota a cara a bater, que para de frente, que nem ontem. Eu parei de frente com um monte de predinho, um monte de gente sair na janela e tava lá pregando sobre quem cria plataforma virtual para arrancar dinheiro de pai de família. Infelizmente tem pai de família viciado em jogo. Enquanto você ganha, tem outros que perdem. Esse dinheiro que você ganha é de uma pessoa que perdeu. E esse dinheiro que essa pessoa perdeu investindo no jogo, é um dinheiro que a pessoa ia usar para fazer compra, pagar uma conta. É um dinheiro que a pessoa ia comprar um leite para o seu filho. É um dinheiro que a pessoa ia comprar roupa para o seu filho. E você tá aí todo feliz porque você ganhou no jogo do tigrinho. Você ganhou o dinheiro de um pai de família, de uma mãe de família viciada, que infelizmente está viciada nesses jogos. Então é necessário se arrepender, meus irmãos. Porque Jesus está voltando. Se arrependa, em nome de Jesus. Vamos ter mais união, vamos ter mais amor. E não só de boca, tá? De boca é muito fácil. De boca é muito fácil. Mas vamos amar de verdade, em obra, em justiça. Amém? Deus abençoe.